Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia feliz e abençoado. No programa de hoje, nós vamos ver temas altamente interessantes. Você vai ver que o preço do leite ao produtor segue em alta. Vai começar o cadastramento de máquinas e implementos agrícolas e você vai conhecer as maiores reservas de petróleo do mundo e vai ver como melhorar a esteatose hepática através de plantas medicinais e também alimentação. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o preço do leite para o produtor rural. Assim como esperado pelos agentes do setor, o preço do leite no campo registrou a 7ª alta consecutiva no mês de agosto e, com isso, atingiu um novo recorde da série histórica do CPEA, que começou isso em 2004. Segundo a pesquisa do CPEA, o leite captado em julho de 2022 e pago aos produtores em agosto se valorizou quase 12%, chegando a R$ 3,57 o litro na média Brasil. Isso líquido, preço líquido do CPEA. E com isso, o valor médio do leite acumula avanço real de 60,7% desde janeiro e os dados foram deflacionados pelo IPCA de julho de 2022. Ressalta-se, no entanto, que pesquisas do CPEA, ainda em andamento, indicam que o movimento de alta deve ser interrompido com possibilidade de forte queda no preço do leite a ser pago ao produtor agora no mês de setembro, referente à matéria-prima captada em agosto. O encarecimento do leite no campo ao longo dos últimos meses se deve à baixa disponibilidade. O avanço da entre-safra intensificou e a restrição de oferta, mas neste ano o setor enfrenta um enxugamento mais drástico da produção, devido à combinação de seca e mudanças estruturais no campo, desencadeadas, por sua vez, pelo aumento nos custos de produção nos últimos anos e pelos menores níveis de investimentos na atividade. E agora vamos comentar da obrigatoriedade do registro único de tratores e máquinas agrícolas. De acordo com a Lei 13.154 de 2015, é obrigatório o registro único de tratores e demais maquinários agrícolas, especialmente os que circulam em via pública, a partir do dia 30 de setembro. O registro não será mais feito no Departamento de Trânsito, que é o DETRAN. A partir de agora, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o responsável por emitir o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, que é o RENAGRO. Os produtores rurais poderão acessar a plataforma ID Agro Máquinas para a regulamentação do documento. Entre as vantagens do ID Agro estão a integração com os sistemas da polícia, que garante procedência e origem do equipamento. O produtor precisa ter a nota fiscal do equipamento ou documento de compra e venda registrado em cartório, ok? Bom, e agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz Antônio de Brito, ele é o CEO da Cerrado Corretora e ele é também o adido comercial da Bolsa Brasileira de Mercadorias e também é membro da Câmara de Milho, Sorgo e Comercialização do Agronegócio junto ao Ministério da Agricultura. E nós vamos falar sobre temas altamente interessantes. Luiz, bom dia, tudo bom? Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Luiz, nós temos aí a CPR, né? Cédula de Produto Rural, né? Ok. Já está valendo o novo prazo para registro? Porque tem muita gente que já tem essa cédula, né? Já, Toninho, a CPR, como nós comentamos aqui antes, ela é um título representativo de crédito para entrega futura, né? Sim.
E isso aí fez com que o agronegócio desenvolvesse o potencial de financiamento de terceiros nesse mercado. Ela foi criada em 1994 e ela já vinha sendo otimizada por alguns processos de cartorais e agora o Ministério, através da resolução, mudou o prazo para registro. Nós tínhamos um prazo que você era obrigado a registrar numa instituição autorizada pelo Banco Central até no máximo 10 dias úteis após a emissão dessa cédula, né? E agora, com a nova normatização, você pode até 30 dias úteis após a emissão da cédula. Para nós foi assim até meio surpresa, porque os objetivos dessa CPR, tanto a CPR verde também tem que ser registrada, a CPR financeira, todas as CPRs com mais de R$250 mil que são lançadas, tem que ser registrado numa instituição reconhecida pelo Banco Central. A BBM, juntamente com a Cerrado Corretora, nós fazemos esses registros na B3. São registrados todos esses CPRs. Na Bolsa. Na Bolsa, que é a B3, que é uma das instituições que o Banco Central autorizou para isso. E isso fez com que hoje nós temos na B3 quase 200 bilhões em ativos de CPR registrado dentro da B3. Muita coisa. Deve fechar 2022 com esse valor. Então, essa mudança até que pegou a gente de surpresa, Antônio, porque um dos objetivos do processo em relação à CPR eletrônica era que dá mais agilidade, mas o mercado, através dos bancos, pediu um prazo maior para esse registro, né? Então, nós acreditamos que não era necessário, até porque todas as assinaturas hoje são digitais, você tem a busca desse registro online, era justamente a agilidade, mas o mercado está se adaptando ainda, até que a gente entende esse aumento para 30 dias. E a CPR, a partir do ano que vem, ela cai para R$50 mil, que passa a ser obrigatório o registro do CPR para 50 mil. E já em 2024, todas as CPRs precisam ser registradas, né? Então, a gente acredita que o produtor, aquela trade, aquele barter que precisa fazer esse registro da CPR, a BBM, juntamente com a Cerrado Corretora, tem toda a estrutura para fazer esse registro. E posso te dar um exemplo de custo, né? Porque quando você trabalha com a CPR de R$250 mil, o custo operacional de registro na instituição é em torno de R$50 por papel, por CPR, independente do valor de face, e você vai pagar um custo mensal até a liquidação dessa CPR de 0,011% ao mês. Então, se a gente trabalhar hoje com R$250 mil, você vai pagar hoje R$2,75 por cada mês que a CPR está registrada lá. Então, a gente aguarda e informa a todos os produtores, a todo o mercado, que agora mudou e precisa atender à legislação, né? Se você é produtor rural, está aí na hora, procura Cerrado Corretora, entra aí no Google, põe cerradocorretora.com.br, você vai ter uma ideia de como estão o andamento, ou como está o andamento da situação da CPR. Não perca, porque mudou. Luiz, vamos falar de um outro tema agora interessante. Evolução do PIB mundial desde 1960. Como é que está a situação do PIB? Bem, Antônio, nós observamos aí que o PIB, em 1960, o PIB mundial, ele tinha um potencial de 1,4 trilhões de dólares, né? Hoje nós trabalhamos com um PIB acima de 103 trilhões de dólares aí no mundo. Quando a gente observa, Antônio, algumas informações, a gente observa que em 1960 a América produzia 45,2% de toda a riqueza do mundo. O PIB, os Estados Unidos representavam quase 30% do PIB mundial, né, e quase 82% do PIB do continente americano. Quando nós observamos ali a América reduzindo em 1990 e a Europa crescendo o PIB para quase 40% do PIB mundial, isso foi puxado, Antônio, ali pela Europa, na questão da Alemanha, da França, da própria Inglaterra, né? E aí a própria a criação do euro também, né? Foi a própria criação do euro e ali houve essa alavancagem da Europa e a gente observa que a Europa, a tendência de fechar 2022, a Europa já cai ali para quase 23%, né, de todo o PIB mundial. E a América Latina, a América como um todo, já
já reduz ali para quase 31%, né? Enquanto que a Ásia, você observa que a Ásia, quando nós estamos falando ali da Ásia, né? é uma crescente, você vem ver a Ásia subindo ali de 1960 num valor de quase 15%, para indo para cima de 40% em 2022. Hoje na Ásia nós temos quase 60% da população mundial na Ásia, né? E mostra que a tendência ainda que a Ásia ainda chega aí em cima, quase acima dos 45% do PIB mundial até 2030. Bom, aí África e Oceania, lá embaixo, perspectiva de crescimento quase nenhuma. Infelizmente, esse cenário mostra que de 1960 para cá continua sendo um continente bem prejudicado nessa questão. Luiz, agora, maiores produtores de reservas de petróleo do mundo. Pois é, Antônio, a maior reserva de petróleo do mundo hoje é a Venezuela. Que pareça a Venezuela. Venezuela, para você ter uma ideia, hoje o mundo consome 100 milhões de barris por dia e esse consumo aumenta 1,5% a cada ano. A Venezuela produz 300 milhões de barris, Antônio, mas não consegue, tem uma reserva de 300 milhões de barris, mas não consegue produzir mais do que 100 milhões de barris. 100 milhões de barris ano, né? Então, a produção da Venezuela é pequena pelos custos operacionais que ela tem, pelo problema político dela. E nós temos a Arábia Saudita, o Canadá, o Irã e o Iraque ali como reservas. Só para você ter uma noção, a reserva do Brasil hoje é em torno de 13 bilhões de barris, né? Pois é. No caso da Venezuela, só para você ter uma ideia, é um país que está sentado em cima de um saco de dinheiro, de muito dinheiro, e passando fome à sua população. Questões políticas fizeram isso com a Venezuela. Infelizmente, né, Luiz? Fez e a situação da Venezuela ainda é complicada, né, em relação a essas questões que você falou. E o petróleo, a tendência natural que nós sempre defendemos aqui é que diminua o uso do petróleo e crie novas fontes de energia. Aí né? acaba de afundar a Venezuela. É a nossa torcida para que a força verde, a sustentabilidade esteja indo. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Conversa legal de hoje. E até a próxima. Eu que agradeço, desejo um bom dia a todos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o setor agropecuário e também como melhorar a esteatose hepática através de plantas medicinais e alimentação. Nós voltamos já em um minuto só. Depois do sucesso da promoção Cruzeiro de Zezé de Camargo e Luciano, a 99,5 vai embarcar você com acompanhante no Cruzeiro do Daniel. Uma viagem inesquecível em um navio luxuoso pelo litoral brasileiro, com transporte e alimentação por nossa conta. E você ainda vai curtir grandes shows com Daniel, Zé Neto e Cristiano, roupa nova e muito mais. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Cruzeiro do Daniel, 40 anos. Mais uma promoção exclusiva da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5 FM. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou?
na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás, ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Nos 200 anos da nossa independência, quero homenagear o povo trabalhador, que é o verdadeiro construtor do Brasil. Queremos um país independente, justo e próspero. A entrega do nosso patrimônio não ajuda os brasileiros. E a nossa gente precisa ter vida digna, paz e alegria. Eleita senadora, estarei ao lado de Lula para termos mais independência e sermos uma nação respeitada no mundo. Denise, a senadora do Lula em Goiás, 651. Num cenário de guerra, se há um sobrevivente, ele tem nome e sobrenome. Jackie Chan. Mas também pode chamá-lo de... Pequeno soldado. Ou de... Soldadinho. E aguente as consequências. Ele é... Sou só um camponês. Você acha que eu sou tão bobo, é? Ah! O pequeno grande guerreiro. Como é que é? Vambora? Sexta, 11h15 da noite. Na tela de sucessos. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos falar sobre o setor agropecuário. A agricultura brasileira representa uma parte muito importante do produto interno bruto, do PIB do Brasil. E por isso é debate frequente entre políticos, principalmente agora, em época de eleições presidenciais. E por ser um setor sensível e vulnerável, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Por isso, ela necessita de políticas específicas e de apoio e também de proteção, a fim de que possa cumprir com seu desiderato de proporcionar a segurança alimentar que o país necessita. Graças à pujança da agricultura verde e amarela, o brasileiro consome, via de regra, alimentos a custos acessíveis, mas essa relação se altera quando o mercado fica à mercê de disfunções que causam inflação no preço desses alimentos. E as causas são múltiplas. Estiagens prolongadas ou excesso de chuvas, pragas, doenças nas lavouras, epizootias no rebanho, escassez de insumos, fertilizantes, sementes, barreiras alfandegárias e não alfandegárias. No comércio mundial, políticas tributárias dos estados, guerras e etc. Além disso, condicionantes externos também impactam na segurança alimentar, como a logística e a infraestrutura de transportes. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Santa Catarina, ele disse que é um custo que anula parte da competitividade do produto brasileiro no mercado mundial. Já no plano internacional, a diplomacia oficial deve cooperar com o esforço de abertura de novos mercados, com a competente discussão de novos acordos, promoção comercial, fortalecimento da imagem do setor. Enfim, com a defesa do agro brasileiro no planeta e, segundo o presidente da FAESC, como importante player mundial na produção de alimentos, o Brasil tem condições de ampliar a produtividade com inovação e tecnologia nos próximos anos, sem a abertura de novas áreas. O mundo precisa do Brasil para produzir alimentos. Temos essa responsabilidade, mas também de preservação, como nós já fazemos. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. E nós vamos falar de um tema interessante, principalmente para quem gosta de tomar uma. Nós vamos falar sobre como melhorar a esteatose hepática através de plantas medicinais e alimentação. Doutora Mara Rúbia, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tá? Bom dia, obrigada. Obrigada tudo a você, obrigada a todos. Graças a Deus, bem. Então tá bom. Doutora Mara, esteatose hepática, bem rapidinho, o que é? Bom, a esteatose hepática, que a gente chama vulgarmente de gordura no fígado, né? Gordura no fígado. Então, já é um processo inflamatório
que o fígado começa a acumular gordura dentro das suas células, né? E com isso começa esse processo de inflamação, que se não for cuidado, através da alimentação, através da atividade física, através de controle, principalmente da alimentação rica hoje industrializados. Parar de tomar açúcar. Uma geladinha. Claro. Geladinho demais faz aumentar, né, piorar o processo. Porque uma das causas é a obesidade. Né? Uma das causas da esteatose hepática, da gordura no fígado, é a questão da obesidade, que é uma doença inflamatória, uma doença metabólica, né? Certo. Às vezes as pessoas não entendem muito, porque hoje já virou uma pandemia, né? Uma epidemia de esteatose hepática, tá muito. E isso é devido aos maus hábitos de vida, né? Da alimentação e tudo, a controle do estresse, tudo provoca, né, essa doença sistêmica inflamatória. Né? E aí nós temos as plantas medicinais que podem ajudar. E a primeira delas é a Maitenus ilicifolia e também a carqueja. As plantas medicinais, ela tem esse poder de ajudar nesse processo de desinflamação, né, do fígado, principalmente. A gente precisa realmente desintoxicar esse fígado, né, que está... Limpar o fígado. Limpar o fígado. Então, Entendi. A limpeza do fígado também é outra possibilidade, né, que hoje já existem várias técnicas aí, vários profissionais que estão fazendo esse procedimento. Então, é importante também, além da alimentação, claro, e das plantas medicinais, como nós estamos falando. E aí tem a famosa jurubeba e a quebra-pedra, né? Todas duas são plantas poderosíssimas para desinflamar o fígado, como protetora prática. Tem gente que coloca jurubeba na pinga, né? É um procedimento antigo, né? Que fala assim, que a gente cura a ressaca com... É verdade. Com esse vinho, né, de jurubeba. Realmente a jurubeba tem um poder muito... Principalmente o fruto, né? O frutinho que é amargo. O quebra-pedra é maravilhoso para a questão do fígado e também para a parte pulmonar. E a carqueja também, que é uma planta amarga. Todas as plantas amargas, ela tem essa ação boa hepática, né? Protetora e desintoxicante do fígado. Erva, botão e cúrcuma longa. Mas essa cúrcuma longa está em tudo. A erva botão, que é nosso agrião do brejo, é uma planta também poderosíssima para os problemas hepáticos de uma forma geral. É uma das melhores plantas para o fígado, inclusive a Ayurveda recomenda muito. Os médicos indianos utilizam muito essa planta. E a gente considera ela como uma das melhores plantas para o fígado. E nosso cúrcuma longa também, né? O açafrão da terra tem efeitos poderosos, então você pode usar tanto na alimentação. Agora, se a pessoa já tem um processo, teria que usar uma dose mais recomendada, uma dose terapêutica, né? Dente de leão e laranja amarga. Eu nunca ouvi falar em laranja amarga. Laranja amarga é o extrato da laranja mesmo. É o extrato da laranja? É o extrato concentrado da laranja. Não é a fruta em si? É da fruta que é feito o extrato. Mas não existe assim... Da casca da fruta. Tá, eu imaginei que tivesse uma fruta com formato típico da laranja igual, mas é a fruta mesmo que é feita. Entendi. A extração dela. Inclusive, então, até o chá da casca pode ser feito. Em casa mesmo, a pessoa pode utilizar, que vai ter um efeito. E o dente de leão é outra planta desintoxicante do fígado, também renal, é uma planta poderosa para esses casos de problemas hepáticos. Hortelã e alcachofra. Hortelã também é uma planta muito conhecida, né? As pessoas usam muito, inclusive para verminose, para giardia, mas também ajuda bastante para desintoxicar o fígado, para proteger, para o processo digestivo, que a gente sabe que tudo começa na digestão, né? E tem uma... a carqueja também, maravilhosa, uma planta que se pode usar tanto na alimentação, mas como o brasileiro não tem muito costume, inclusive é uma planta que não é barata para a gente adquirir, então o extrato, e hoje existe cápsulas, né, industrializada e também manipulada da alcachofra. Da alcachofra. Tem o alecrim e o boldo, né? O boldo, tem muita gente aí que tem um vasinho com boldo, né? Sempre é bom a gente ter um vasinho, né, de boldo em casa, qualquer eventualidade, você está ali, né, com aquele boldo, vai ajudar muito. Eu morava num prédio que tinha um rapaz lá que falou um dia para o zelador assim, escuta, planta um pezinho de boldo.
Porque ele gostava de tomar uma, sabe? Então chegava da rua, já passava no jardinzinho e já pegava umas 3 folhas. E realmente melhora muito a digestão e processo também de quando a pessoa toma uma, ela ajuda bastante. Né? E aí, doutora Mara, tem também a silimarina, vitamina B, B6 e tem outras, ácido ácido alfa-lipóico, são todos atividade física. Tudo isso aí são outros procedimentos importantes para você melhorar essa parte da esteatose hepática, né? O ácido alfa-lipóico, vitamina D, vitamina C também. Todas essas substâncias, elas vão ajudar o organismo a reagir de uma forma mais mas eficaz, todas essas plantas que nós falamos aqui... E atividade física, que é fundamental também, né? Porque você precisa perder peso. Se perder peso, melhora todo o funcionamento da digestão e do fígado. Mas o problema é que hoje a gente come tanta coisa, né? Pois é, precisa de mudar, né? Precisa de mudanças, porque senão a tendência é ir piorando com o passar dos anos, né? Agora, tudo isso aqui, todas essas plantas que nós falamos, tem isso aqui em cápsula, como é que fala? Não é extrato, Extratos, tinturas, extratos, tem. Todas essas plantas podem ser utilizadas tanto líquido, de forma de tinturas, como também chás ou cápsulas, né? Então, várias preparações que podem ser manipuladas. Hoje, os médicos, uma boa parte de médicos já recomenda isso aqui, né? Sim. Eles pedem para manipular um determinado produto e já inclui uma série de plantas. Dessas plantas medicinais, porque é uma das opções bem mais sem efeitos colaterais e com resultados, né? Que já tem pesquisa mostrando os resultados dessas plantas no funcionamento do fígado e de todo o processo digestivo. Agora, se uma pessoa tem esteatose hepática e ele não se cuida, ele pode ir para o condomínio da cidade do pé junto? Pode, porque ele pode evoluir para uma cirrose tipo 1, 2, 3, 4, daí uma cirrose hepática, né? E aí é mais difícil, né? É mais difícil de curar. Aí é só chamar... Para reverter, aí a situação complica, né? Agora, mas tem cura. Mas não podemos perder a esperança, mesmo que já esteja num processo mais avançado, uma mudança na alimentação, no estilo de vida, usando plantas medicinais, usando suplementação, ele pode conseguir amenizar a situação. Precisa ter muita força de vontade também, né, doutora? Bastante. É o que mais precisa, né? Mudança de vida, mudança de estilo de vida. Porque para ter saúde, você tem que pensar primeiro que você precisa ter mudança. Eu sei. Tá certo. Bom, tudo isso que nós falamos e tem outros temas interessantes, você pode encontrar aqui no livro Essência da Saúde, que a doutora Mara é uma das autoras desse livro aqui. Eu tenho um e, por sinal, é excelente. Muito bom. Tem muita coisa boa aqui e aquilo que a gente sempre fala, uma propriedade rural, uma chácara hoje, é uma farmácia a céu aberto. Inclusive, nesse livro tem um capítulo só de plantas digestivas, hepatoprotetoras, então aí a pessoa vai conseguir se cuidar, se autocuidar, né? Entendi. Com as orientações que tem aí, tanto da alimentação como de plantas. Entendi. Doutora Mara Rubia Ferreira de Freitas, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora aqui, muito obrigado mesmo. A doutora Mara é uma das diretoras da Naturofarma, já antiga aí, conhece muito sobre esses temas. Algum tempinho aí, né? Algum tempinho. De praia aí no mercado, né? E mais uma vez, doutora Mara, muito obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.